E aí, pessoal? E aí, Patrícia, tudo certo? Boa, tudo bem, seu Giovanni? Tudo certo por aqui contigo? Tudo bem? Muito obrigado. Então, começamos mais um episódio do IN Podcast, o podcast cuja audiência, os entrevistados são interessantes, inteligentes, inovadores e agora, acima de tudo, inconformados. E isso tem uma verdade, porque só quem é inconformado pode ser interessante, inteligente e inovador, não é mesmo? Isso mesmo. E sobre o que é o tema de hoje, até para os nossos queridos ouvintes já saberem. Eu dei uma aula no último final de semana em uma pós-graduação de gestão de pessoas, uma disciplina chamada Estratégias de Comunicação nas Organizações. Certo, e daí? Daí que eu resolvi transformar parte da aula em um roteiro. Então, de fato, o senhor virou uma máquina de roteiros, né? Não, não, máquina não. Até vamos falar sobre isso, inclusive, mas máquina não. Tá? De qualquer forma, o pessoal aqui da padaria, aqui na frente da minha casa, se um dia eu ficar conversando demais com vocês, cuidem porque isso pode se transformar em um novo roteiro para esse podcast. E o que teve de especial nessa disciplina para ter virado um roteiro? Já chegaremos lá. Antes, a história que me fez chegar nesse tema, tanto para a disciplina quanto aqui para o episódio. Então, agora sim, vou me ajeitar aqui na minha cadeira, pegar minha pipoquinha e, como dizia o nosso colega, o professor Tibúrcio, senta que lá vem história, né? Isso mesmo. Acho que o ano era 1997. Eu estava na faculdade como aluno, tá? Que fique claro. Apesar de que agora que eu me toquei, apenas 3 anos depois eu estaria novamente na faculdade como professor, né? Mas dessa Poxa, vez era como aluno. poxa, mas essa historinha já começou arrastada, né? Não, não, pera aí, calma. O senhor está muito aflito, muito nervoso hoje. Calma, que essa história tem relação com o tema. Então, vamos lá, continue então. Bem, eu estava na sala de aula, acho que era em uma disciplina chamada Planejamento de Mídia. Aula com a minha querida professora Nilda Jacques, né, que é uma das melhores professoras que eu já tive na vida. Tá? E ela era, ou na verdade uma referência em estudo de mídia e também em estudos de recepção, né, que acho que você deve ter estudado também. É possível que você deva ter lido algum livro dela, inclusive, porque ela sempre foi referência nesses estudos de recepção de mensagem, recepção de mídia. E ela era uma professora que se comunicava de uma forma muito franca e direta, que é mais ou menos como eu faço também. É, talvez por isso eu gostava tanto dela e talvez por isso ela foi uma das professoras que me inspiraram, né? Que, de certa forma, a minha aula hoje é um pedaço da aula dela também. Mas um dia a gente estava conversando e eu lembro que a turma nessa época era pequena e nós estávamos todos sentados numa mesa, tipo aquelas mesas de reunião, e a gente estava exatamente na metade do curso, tá? E por conta disso ela resolveu perguntar o que nós gostaríamos ou queríamos fazer depois que a gente terminasse o curso, tá? Ela queria saber quais eram as perspectivas profissionais de vocês, né, dali por diante. Isso mesmo. E assim como quase todo mundo, por exemplo, que hoje entra em cursos de tecnologia, a maioria quer ser desenvolvedor, né? Apesar de existirem outras possibilidades também, o que alguém que fazia publicidade e propaganda nos anos 90 queria ser, senhor Patrick Nofel? Quase 100%, vamos dizer assim, 99,9% queria trabalhar na área de criação, seja como redator, seja como diretor de arte. Eu mesmo passei por isso, né? Eu fiz publicidade para ser diretor de arte e chegar em diretor de criação. Uhum, exatamente. Só que, e foi como meus colegas responderam, basicamente, todos responderam que eu gostariam de ser redatores ou diretores de arte, todo mundo querendo trabalhar na área da criação, e
Eu falei que eu gostaria de trabalhar, veja só, com design, que eu gostaria de ser designer gráfico. O senhor gostava tanto assim de design? Sim, sim, eu sempre gostei muito. E o que a sua professora lhe respondeu? Ela disse que não me via como designer. Tá? Hoje, para os meus alunos, eu conto essa história com uma pitadinha de ficção. Né? Afinal de contas, o grande Ariano Suassuna, ele disse que um professor é um ator. Então, eu sou realmente um pouco ator dentro de sala de aula. Então, para os meus alunos, eu digo que ela falou que eu era o pior designer naquela sala. Tá? Então, um tom mais dramático. Tá? Ela não falou isso com essas palavras, né? Ela foi bem mais cordial e educada, mas ela deu a entender. Ela deu a entender que eu era o pior designer dessa turma. Tá? E acredito que isso tenha lhe magoado um pouquinho. Olha, talvez um pouco, mas acho que na verdade não, assim, porque como eu sempre respeitei e admirei muito ela, eu ao invés de ficar, de tentar contra-argumentar, de ficar magoado, brabo, alguma coisa assim, eu fui refletir sobre isso, né? Claro que houve um choque inicial, você nunca quer ouvir que você é o pior da turma em alguma coisa, né? Mesmo que nas entrelinhas, mas, ou melhor, né? Depois eu cheguei à conclusão que ela tinha razão, ela tinha razão. E, e aí, portanto, não fiquei magoado, né? Até porque, assim, na mesma aula, ela disse que não me via como designer, mas ela disse que me via mais na área do planejamento, de mídia, que é algo, inclusive, raro, né, de aparecer e que, inclusive, na época, oferecia mais oportunidades de trabalho, por aí vai. E ela também falou que eu era um dos alunos que melhor escrevia, tá? Que então, que eu me tornasse redator, então, e não designer. Tá? E depois ela até me ofereceu uma bolsa para trabalhar com ela, né, uma bolsa de iniciação científica, coisa e tal. Então, Que bacana, e foi legal essa bolsa aí? Chegou a trabalhar com ela? Como que foi? não sei, eu tinha um lado inteligente, mas eu tinha e ainda tenho um lado muito burro, tá? Então eu não aceitei porque eu fiquei talvez assim querendo insistir nessa questão de iniciação. A bolsa era para a área de mídia, né, planejamento de mídia, em publicidade, mas eu fiquei talvez querendo insistir nisso aí, o que eu acho hoje que foi um erro, porque talvez a minha carreira acadêmica tivesse sido ainda melhor se eu tivesse aceito, porque aí eu teria começado a fazer pesquisa na metade da graduação, e então eu deveria ter ouvido os conselhos dela de forma mais imediata. Mas quando a gente é jovem, a gente comete esse tipo de erro. Eu mesmo, um dia eu conto, mas eu recusei uma vaga na Macan Erickson. Hoje é W Macan, Bacana, para Erickson, trabalhar olha. na criação da Macan Erickson. Mas um dia eu conto essa história aí. Foi um grande erro que eu cometi na minha carreira. Vamos fazer um episódio dos os grandes erros, Os tá? grandes erros. É, mas, então, é agora que começa o episódio, na verdade. Muito bem, muito bem. Então agora vamos lá, né? Vamos falar sobre o assunto do dia. Pois é, mas o assunto do dia tem relação com isso, né? Porque eu acho que realmente é um privilégio você ter uma professora como essa que te diz a verdade, que te diz a real, né? Isso é verdade, né? Quando a gente tem alguém assim em nossa vida, isso podemos dizer que vale ouro, porque economiza anos da nossa vida, principalmente quando a gente dá ouvidos, né? Principalmente quando a gente Uhum, escuta alguém mais sábio que a gente, né? é. Agora, deixa eu te perguntar, qual que é o discurso, na minha opinião, não sei se o senhor concorda com os adjetivos que eu vou usar, mas qual é o discurso idiota ou idiotizante que rola por aí? Qual que é o lugar comum quando se trata em escolhas de carreira ou mesmo em escolha de vida? O que aparece assim como mantra? Olha, tem um clássico, né? Que é o siga o seu sonho. Isso mesmo, senhor Patrick Nofel. E eu não sei se o senhor concorda, mas esse é um dos piores, ou talvez o pior conselho que se pode dar a um jovem querendo escolher profissão
ou querendo definir rumos profissionais, né? Porque, assim, essa história do sonho, né, é um conceito do romantismo, né? E quando eu digo romantismo, eu estou me referindo àquele movimento artístico, literário e filosófico do século XIX, né? Que se iniciou na Europa após a Revolução Francesa, acho que foi, e que chegou até o Brasil, né? Onde teve talvez um dos marcos iniciais, acho que 1836, com a publicação daquele Suspiros Poéticos e Saudades, né? Quem já não leu esse texto, né, do Gonçalves de Magalhães, né? Um texto, com todo respeito, chatíssimo, diga-se de passagem, né? Então, essa história, o romantismo, né, como um conceito, como uma linha filosófica, se caracteriza pela valorização da subjetividade, do eu, da emoção, e principalmente de uma espécie de fuga da realidade, uma espécie de escapismo, né? Então, nessa história de ir para o sonho, é justamente você estar no caminho de fugir da realidade, inclusive. Ou seja, é a pior linha para te ajudar a tomar uma decisão. Isso mesmo, né? Porque seguir o sonho sem levar em consideração outras variáveis é o conselho, né, mais furado que se pode dar. Exatamente isso. Então, vamos estragar tudo isso e dizer: não sigam os seus sonhos. Vamos lá, vamos ajeitar um pouquinho agora a coisa para a gente, né, não estragar o sonho das pessoas. Acho que a questão siga sim o seu sonho, mas escolha bem o seu sonho. Escolha bem o seu sonho, né? Muito bem, é isso mesmo. Porque anos depois, eu comecei a me deparar com alunos na mesma situação que eu estava. E de certa forma, eu assumi o papel dessa minha professora e sempre comecei a perguntar para eles o que eles gostariam de fazer quando o curso terminasse. Tá? E, e eu percebi que eles tinham a mesma dúvida que eu a maioria ainda tem esse problema quando começa a passar da metade do curso, começa a ter, as dúvidas aumentam, na verdade, né? E, enfim, anos depois, fazendo esse trabalho com os alunos, eu encontrei um conceito japonês chamado Ikigai, que é um conceito bastante simples, mas ao mesmo tempo bastante profundo, e é meio dual a coisa, né? Ele é poético, mas ao mesmo tempo é bastante pragmático também. Como muita coisa na cultura japonesa, né? Muita coisa segue essa linha de ser Uhum. poética e pragmática ao mesmo tempo, né? Mas agora eu entendi onde que o senhor quer chegar, viu? Então, já que o senhor entendeu onde a gente quer chegar, por favor, e como o senhor conhece esse conceito, explica para a gente o que é Ikigai, senhor Patrick. Então, abrindo aspas para a nossa querida Wikipédia, Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, objeto de prazer para viver ou força motriz para viver. E existem várias teorias sobre essa etimologia, né? De acordo com os japoneses, todos nós temos um Ikigai. E descobrir qual é o nosso Ikigai, né? Qual é o seu Ikigai, requer uma profunda e muitas vezes, digamos assim, extensa busca de si mesmo. Porém, essa busca ela é extremamente importante porque somente a partir dela que é possível trazer satisfação e significado para a sua vida. Então, ela é poética, mas ela é concreta ao mesmo tempo. Aham, é. E esse conceito é baseado em 4 perguntas básicas, né? Então, o que eu gosto de fazer, que geralmente é a única pergunta que um jovem leva em consideração, no que eu sou bom, que foi no que essa minha professora me instigou, ela disse no que eu não era bom e ao mesmo tempo ela destacou aqui naquelas coisas em que ela achava que eu era bom, só que eu nunca tinha me questionado sobre isso. Eles colocam aí uma terceira pergunta, que é no que eu posso ganhar dinheiro e, por fim, o que o mundo precisa. Então, gerar a interseção dessas perguntas é um exercício muito interessante,
Isso parece ser simples, isso parece ser raso, mas é algo muito difícil e muito profundo. Mas se a gente pensar bem, é uma reflexão que faz muito sentido, principalmente em determinados estágios da vida, né? Uhum, Pensar só naquilo que a gente gosta ou só nos sonhos geralmente deixa de lado essas outras coisas aí, né? Essas outras perguntas, como por exemplo, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer viver bem e etc. Então, mas não se pensa no lado difícil, no que há de se abdicar, de sacrificar para conseguir esses sonhos. é, exatamente. E muitas vezes a gente gosta de coisas nas quais nós não somos bons, né? Eu não era o melhor designer da turma, eu nunca vou ser o melhor designer de lugar nenhum. Claro, depois eu fiz trabalhos de design, né, ainda faço alguma coisa. Por exemplo, hoje eu orgulhosamente faço parte da equipe do Memorial do Violão Brasileiro, que é um projeto muito legal, onde os caras é, resgatam partituras de violonistas brasileiros que foram muito importantes no século XX, no século XIX, e que estavam quase esquecidos, e eles, né, reeditam essas partituras, né, fazem com que esses violonistas voltem à vida, de certa forma, um projeto muito, muito bonito, né? Inclusive, vou mandar um abraço para o meu querido Humberto Amorim e para o meu grande amigo Luciano Lima, e eu faço as capas, né, dos livros de partitura do Memorial do Violão Brasileiro. Então, eu, de certa forma, trabalho, eu sou designer, tá? Mas isso está longe né, de ser o que eu faço de melhor. Então, juntar o que você gosta com aquilo em que você é bom, acho que isso já faz uma grande diferença. Colocar só essa pergunta a mais. Tá? E adicionando essas outras variáveis, a escolha vai ficar muito mais assertiva e sensata. Então, não adianta gostar e ser bom se ninguém vai te pagar por isso. Uhum. Afinal, saco vazio não para em pé. Olha que frase, né? As nossas vós diziam isso. Sim, é frase de voz. É frase de vó. Aí você vai escolher algo que gosta, que é bom e que vai te manter. Já fica uma escolha muito melhor. Por fim, o que a sociedade precisa, o que o mundo precisa, né? Então você vai fazer uma coisa que é bom, que gosta, que você é bom, que te dá dinheiro e que ainda melhora o mundo em alguma coisa. Por isso que é uma bela de uma escolha, né? É. Então, já faz alguns anos que eu comecei a fazer essas dinâmicas utilizando esse conceito como base da discussão. E eu tive alguns resultados, assim, transformadores, assim, falando sério, sabe, de alunos, assim, que mudaram, assim, da água para o vinho, de ver gente sendo iluminada, né, não por mim, mas por elas mesmas, né, de chegarem numa reflexão interessante, assim, sobre o que elas gostariam de ser, né? Simplesmente inserindo, porque é aquela história, né? O que a gente gosta, a maioria sabe, né? Agora, apenas inserindo essas três perguntinhas a mais e propondo a interseção entre essas quatro perguntas já faz muita diferença. Legal. Mas agora eu tenho uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, Giovanni. Hum. Como que você conseguiu colocar esses conceitos, né, do Ikigai em estratégias de comunicação? Boa pergunta. É aquela história, né? Como é que, geralmente, quando, né, dentro dessa área de gestão de pessoas, né, um dos principais desafios é motivação, engajamento, esse tipo de coisa. E como que uma empresa vai motivar as pessoas se ela não conhece essas pessoas, tá? Mais ainda, como que alguém vai motivar uma outra pessoa se não se conhece, tá? Então, sabe, aí essa motivação fica, como é que isso acontece? Se eu não me conheço, não conheço as outras pessoas, como é que eu vou gerar motivação e engajamento? Só com dinheiro? E tem coisa pior, né? É aquele famoso combo de onboarding do RH, que é o copo de plástico da empresa, crachá,
um bombom, um bilhete com frases bregas, tudo escrito à mão, né? Não, cara, nem me fala disso, cara. Isso é coisa. Isso virou uma praga, e o pior é que assim. é, Agora eles pararam um pouco disso, porque acho que teve gente que, inclusive, entrou na justiça contra algumas empresas, porque o pessoal de RH fazia isso, o cara chegava, ganhava um copo de plástico, um crachá, e tudo igual, né? O bombom e um bilhetinho escrito à mão, né? Que o texto possivelmente era o chat GPT que fez, né? E meio que estimulavam, entre aspas, as pessoas a publicarem isso, né, nas redes sociais. Então, o objetivo não é esse. Minha proposta para apresentar esse conceito do Ikigai era justamente para fazer uma reflexão mais interessante, mais profunda. Então, né, e que isso fosse oferecido também, né, como um conceito para que as pessoas que trabalham na empresa façam esse exercício para que também se conheçam. Tá? Então, aquela história, a gente só conhece o outro depois de a gente se conhecer. Até o Sócrates, né, o filósofo grego, já disse isso. Né? Ele disse exatamente essa frase aqui, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Isso aí, exatamente. Muito bom, muito bom. Mas eu sei que o senhor ia falar de outro conceito japonês aqui. Sim, sim. Eu apresentei um outro conceito japonês que eu acho que é complementar. Tá? Tá, e que conceito é esse? Esse eu acho que é um pouco menos conhecido, que se chama Gambate. Gambate. O que significa? Abre aspas para o autor Nobuo Suzuki, que é de um livrinho aqui que eu tenho, que é bem legal, bem simples de ler, fácil de ler, chamado Gambate, a arte japonesa de se fazer o melhor possível com o que se tem. Tá? Então, abrindo aspas para o senhor Suzuki, Gambaru, não sei se a pronúncia está correta, é um verbo japonês que pode ser traduzido como fazer o melhor possível, não desistir, manter-se firme, insistir ou perseverar. Usa-se o verbo, desculpem, gambaru, conjugado no imperativo sob a forma de gambater. Gambater é a forma verbal mais utilizada de gambaru e pode ser traduzida como faça o melhor possível e não desista. Mas aí não vai ficar aquela frase clichê de coach, né? Vamos lá, você consegue, uhul! Tipo, o pessoal no dia 1 do BBB, né? Aí é que tá, não é isso, tá? Parece, assim, se ficar só nesse recorte, parece que é frase de coach, mas não é. Porque a diferença está em fazer o melhor possível no momento. No momento. Tá? Não tem aqueles dias que a gente está meio para baixo, que a gente está mal. Tá? Então, a questão é fazer o melhor possível nesse dia. Tá? E esse melhor possível não vai ser o melhor da tua vida. Vai ser o melhor que você consegue fazer nesse dia, naquele momento. Isso muda bastante a perspectiva. Eu acho que eu entendi. Eu acabei de lembrar aqui de um filósofo brasileiro, inclusive, o Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né? Faça o melhor com as condições que você tem naquele momento, enquanto você não pode fazer melhor, Uhum, por exemplo, né? E é uhum, mais ou menos também o que aquele autor, o Austin Kleon, uhum. ele fala naquele livro Roube como um Artista. Né? Tem aqui. Eu também tenho ele aqui. Você tem também, né? Tenho. Aí tem o outro que é mostre o seu trabalho. Eu acho que ele fala isso no mostre o seu trabalho, eu acho. É, né? É no mostre o seu trabalho. Tem o, né, o Roube como Artista, o Mostre o Seu Trabalho, e ele tem um terceiro que é muito bom também. Não sei se você já leu, Esse eu não que é tenho. o Siga em Frente. Esse eu não tenho. Eu tenho Não aqui li. a tríade do Austin. Mas deixa eu ler aqui um livrinho, um trechinho aqui do livro Mostre Seu Trabalho. Quer Tá. ver? O dia é a única unidade do tempo em que tenho que fixar na minha cabeça. Estações mudam, semanas são completamente previsíveis,
mas o dia tem um ritmo. O sol nasce, o sol se põe. Eu consigo lidar com um dia. Aí ele mostra, né, uma ilustração de trabalho de um dia com o X, depois de um mês, depois de um ano. Não, muitíssimo bem, o senhor captou exatamente o espírito da coisa, né, do Gambate. Isso parece estar intrincado na cultura japonesa, né? Eu não sou especialista em cultura japonesa, mas como praticante de arte marcial, de karatê, a gente tem 5 princípios, né, que fazem parte do que a gente chama o Dojokun, que seriam as regras básicas e fundamentais dessa arte marcial. E uma delas, inclusive, não me perdoem quem fala japonês, a minha pronúncia certamente estará errada, mas é Doryoku no Senshio, o Shinokuto. Significa algo como esforçar-se ao máximo. Ou seja, o mesmo princípio do Gambate. Né? Só que, por exemplo, tem dias que eu acordo e eu quero morrer, não quero ir treinar, né? Mas eu vou, ou eu tento ir, né? Às vezes o treino sai uma droga, é difícil, né? Mas é melhor do que não treinar, melhor do que não fazer. E já que a gente falou de livro agora há pouco, esse processo é mais ou menos como escrever um livro. Imagine que a gente tem por objetivo escrever um livro de 300 páginas. Se a gente ficar esperando para ter a inspiração, a iluminação e querer escrever 300 páginas em um dia, a gente não vai conseguir nunca. Uhum. Não vou dizer que é impossível, mas é muito É difícil. improvável. Agora, se todo dia a gente sentar na cadeira, em frente ao computador, em frente ao tablet, em frente à máquina de escrever, e escrever uma página por dia, você vai ter o livro pronto em menos de um ano. É mais ou menos por aí essa filosofia, certo? Isso mesmo. Então, vão ter dias que você não vai conseguir escrever nenhuma página. Né? E tá tudo bem. Tá? A gente tem que entender isso, sim. Até porque em outros você vai escrever 5, né? O importante é manter um movimento, é manter a constância. Muito bem. Inclusive, usando esses princípios, né, é uma ótima maneira da gente avaliar, por exemplo, uma equipe, certo? Exatamente, o senhor acabou, inclusive, dando um spoiler da minha aula, né? Foi isso que eu propus, inclusive. Porque esse conceito, assim, da gente se comparar com máquina, né, de performance, o nome eu já acho ruim, né, performance. E que todo dia a gente vai estar no máximo possível, nem máquina faz isso, né, porque uma máquina quebra se ela ficar assim, o tempo inteiro no máximo possível. Então a gente tem que entender, né, essas variações, né, e fazer o máximo daquele dia, o máximo pro momento, o melhor pro momento. Muito bem. Então, para não correr o risco de eu dar mais spoilers da sua aula, né, e os alunos não precisarem assisti-la, acho que nós podemos encerrar esse episódio por aqui. E talvez, Dom Giovanni, esse seja um belo tema para um próximo vídeo, né? Como avaliar equipes usando talvez o Ikigai, usando o Gambate e assim por diante. Né? Pode ser, né? Podemos chamar, né, pessoas também especializadas nisso, porque existem várias técnicas, né, para se avaliar a equipe. Eu fiz apenas uma provocação com esses 2 conceitos bastante simples. E aí, o que você achou do Ikigai e do Gambate? Já conhecia? Aplica na sua vida? Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber avisos dos próximos episódios do InPodcast. Foi muito bom tê-lo aqui comigo, Sr. Giovanni, e também queremos agradecer a quem estiver assistindo ao nosso vídeo, certo? Um grande abraço para todos e até o próximo episódio do InPodcast. Tchau!